Para darmos início a esse estudo, vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 2, os versos 12 adiante. 1 Samuel, capítulo 2, versos 12 adiante, vamos falar um pouco sobre a maldade dos filhos de Eli. É uma história bastante conhecida já, né? O fato da frouxidão da parte de Eli, ele permanecia os filhos dele no sacerdócio, eles já deveriam ter sido removidos há muito tempo. Ele acabava condescendendo com tudo isso. Então Deus culpava ele também deste ato, como bem sabemos. Aqui numa descrição sobre os filhos de Eli, 1 Samuel 2. Então, nesse primeiro verso, 12, diz que eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Então, aqui a Bíblia está revelando o verdadeiro caráter deles, a verdadeira atitude deles. Eles eram adoradores de Belial? Não, eram adoradores do Deus de Israel. Mas de fato a atitude deles era de filhos de Belial. Estavam identificados dessa maneira. E não conheciam verdadeiramente então ao Senhor. Ainda que oficiassem o quê? No sacerdócio de Israel. O 13 e o 14, a Nayara pode ler para a gente. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. 15 e 16, a Santina. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não agora hás de dar, e se não por força a tomarei. O verso 17 complementa que era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então, na realidade, obviamente, não era só esse o erro da parte dos filhos de Eli, mas isso é muito significativo, a falta de respeito que eles tinham pelo próprio ato do sacrifício, onde eles não queriam deixar queimar a gordura, né? Queriam pegar o garfo e já arrancar aquela carne de lá e assim por diante. E isso criava um mal-estar em todo Israel, de modo que teve pessoas que abandonaram o ato de ir até Siló oferecerem sacrifícios, visto essa atitude terrível. Então, em toda a apostasia que ocorre numa igreja, também ocorre aqueles que desanimam, abandonam a sua comunhão com a igreja, com a comunidade, justamente por os líderes mesmo sancionarem o mal, ou tomarem parte ativa até mesmo, como é esse o caso aqui dos filhos de Eli. Atitudes desrespeitosas, né? No caso aqui, né? Totalmente, né? Eles não conheciam o Senhor. Isso. E aqui então, em relação a isso, Ellen White comenta no comentário de volume 2, página 1010, que o ritual simbólico era o elo entre Deus e Israel. As ofertas sacrificais tinham o propósito de prefigurar o sacrifício de Cristo,
e assim preservar no coração das pessoas uma fé inabalável no Redentor vindouro. O Senhor precisava aceitar os sacrifícios e continuar presente no meio do povo. Por outro lado, o povo necessitava de conhecimento correto no plano da salvação e de uma compreensão adequada do seu dever. Por isso, era da máxima importância que fossem mantidas por parte de todos os que estavam associados ao santuário santidade de coração e pureza de vida, reverência por Deus e estrita obediência aos seus requisitos. Então, as ofertas, todos os rituais simbólicos prefiguravam o papel de Cristo no plano da redenção. E tudo isso, nessas atitudes irreverentes, fugiam totalmente do propósito e as pessoas não alcançavam o objetivo de compreender, então, essa maravilhosa mensagem que Deus queria dar a eles. E aqui na continuação, Ellen White comenta ainda que à medida que os homens de Israel foram testemunhando a conduta corrupta dos sacerdotes, passaram a achar que era mais seguro que suas famílias não fossem ao local designado para adoração. Muitos saíam de Siló perturbados, cheios de indignação, até que finalmente decidiram oferecer seus próprios sacrifícios, concluindo que isso seria igualmente aceitável a Deus e preferível a sancionar de alguma forma as abominações praticadas no santuário. Que atitude grave, né, chegava. E poderia haver aqueles que iriam falar, não pode, tem que tomar parte nisso tudo. E, no entanto, por outro lado, esses mesmos que poderiam condenar as famílias que não continuaram a ir ao local designado, deveriam tomar atitude contra os filhos de Eli, de modo a não tolerar por mais tempo isso. Então essa rachadura ficou muito clara nesse ponto, de as pessoas então ficarem indignadas com tudo aquilo e se decidir a não mais voltar lá. Vamos mais agora no capítulo 4. Capítulo 4, os versos 2 em diante, nós vamos ver alguma coisa mais sobre o tema da malignidade daqueles filhos de Eli, Hófni e Finéias, que de fato eles então foram os que estiveram envolvidos no falso reavivamento que houve naquela época. Vejam só a situação que estava naquele momento. O verso 2 declara: e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hófni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Então, de fato, eles ficaram muito animados com tal perspectiva. A ideia partiu aqui, diz, dos próprios anciões de Israel, que tiveram essa ideia de levar então a arca da aliança para o acampamento de guerra, né? Aqui então Ellen White comenta no Patriarcas e Profetas, na página 583,
que essa expedição foi empreendida pelos israelitas sem o conselho do Senhor, sem o apoio de sumo sacerdote ou profeta. Na realidade, nem Eli, nem Samuel, ainda novo, apoiaram tal atitude. Voltando para o acampamento, a força fragmentada e desalentada, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? A nação estava madura para o juízo de Deus e, no entanto, não viam que seus próprios pecados haviam sido a causa daquele terrível revés. Então, tinham ido já para a batalha sem a bênção de Deus e não teve outro resultado senão a derrota. E agora eles ficam nessa cegueira e não sabem por que aconteceu isso, tem alguma coisa errada. No comentário bíblico, Ellen White diz ainda que a recordação desses gloriosos triunfos inspirou todo Israel com nova esperança e coragem. Eles lembraram que lá de Moisés, da época deles, que tinha arca, e eles ganharam batalhas, né? E diz que com nova esperança e coragem, imediatamente o povo mandou buscar a arca em Siló, para que venha no meio de nós, disseram ele, nos livre de nossos inimigos. Não consideraram que era somente a lei de Deus que tornava a arca sagrada e que sua presença somente lhes traria prosperidade se eles obedecessem à lei. Os dois filhos de Eli, Ófni e Finéias, concordaram entusiasticamente com a proposta de levar a arca ao arraial. Sem o consentimento do sumo sacerdote, aventuraram-se presunçosamente a entrar no Santo dos Santos e a tirar dali a arca de Deus, cheios de orgulho e entusiasmados, com a expectativa de uma rápida vitória, levaram-na ao arraial. E o povo, ao contemplar como supunham o sinal da presença de Jeová, rompeu em grandes brados e ressoou a terra. Aqui nós encontramos uma outra lição preciosa, a questão do mal que faz a superstição. Olha só. A arca, então, como o texto diz, ela era especial porque era o receptáculo, era a arca que guardava o quê? A lei de Deus. É aí que estava a valiosidade. E tinha valor ter a lei de Deus em Israel de que modo? Se obedecesse a essa lei de fato. Se fosse apenas um amuleto, algo então supersticioso que concedesse então vitória a eles, isso estaria muito mais próximo do paganismo do que da verdadeira religião que nós encontramos em Deus. Então aqui diz que eles quiseram se amparar na história passada de Moisés, Arão, e quiseram também levar a arca ao acampamento. Obviamente que naquela época de Moisés e Arão, vamos lembrar que eles estavam em jornada, né? Era um acampamento móvel de todos, não só uma questão de guerra, mas todo o acampamento de Israel no deserto era algo móvel. E se ficava no meio do acampamento, ficava justamente o tabernáculo no deserto. E aí vemos então que aqui os filhos de Eli não tiveram nenhum receio de pegar a arca. Veja só, e nem Deus efetuou um juízo imediato. Veja só, né? Que coisa. E eles então, sem nenhuma consciência da presunção que eles estavam fazendo, porque aí para pegar a arca tinha que ir até o segundo compartimento. Vamos lembrar que tinha então o pátio em volta do tabernáculo, lá tinha já altares de sacrifício no pátio. O sacerdote podia entrar então no lugar santo, lá tinha os pães da proposição, tinha outros altares, altar de incenso, e lá então já era um lugar tremendo. O povo mesmo não tomava parte naquele lugar santo. E no lugar santíssimo,
Olha que gravidade, irmãos. Você entrava uma vez no ano e era o sumo sacerdote que efetuava esse papel, com toda a seriedade e solenidade para aquele momento. Agora, Hófni e Finéias, eles que não eram de fato sumo sacerdote, não era no tempo adequado, não era para entrar lá para oficiar algo, mas para pegar a arca, retirar do seu lugar e levar ao acampamento. Veja a ousadia daqueles homens. Mas diz que tudo isso encheu de expectativa o povo de que a vitória seria o que? Rápida, seria avassaladora. Todo mundo ficou animado diante dessa condição. Houve então que um reavivamento em Israel, mas um reavivamento falso, sem o temor de Deus. Os próprios filisteus, né, no verso 8 aqui. Isso, nós vamos ler agora esses versos seguintes, então, né? Agora, os versos 6 em diante nos traz um relato de como que ficaram os filisteus e o resultado final disso tudo. Diz assim: os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Eles se informaram então em relação a isso. Verso 7: por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, e diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Agora então, igualmente os filisteus supersticiosos, eles agora, vendo essa condição, temeram. Acharam que era arriscado agora perder a batalha de fato, porque Deus estava com eles. E era algo inédito, nunca tinha acontecido isso. Ficaram com muito receio diante disso. E agora temos os versos 8 e 9. Quem pode nos ajudar na leitura deles? Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles servirão a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Isso. Então aí aqui fala que de fato eles já no seu politeísmo falam de deuses, né? E toda aquela história passada eles eram cientes, conheciam tudo isso. Viam, olha, o que ocorreu no Egito, o que ocorreu pelo caminho, né? Tudo a destruição. Mas aí diante disso tudo não tinha muita saída, né? E aí os filisteus falaram que, olha, hoje a gente vai ter que batalhar firme. E aqui diz então, vocês vão ter que lutar com todas as suas forças, senão vocês vão virar o quê? Escravos nas mãos dos hebreus, como eles são de nós, como eles já foram muitas vezes. Então, aqui vemos que a recomendação para os batalhões lá do exército, os comandantes tentaram animar, né, o pessoal: sede homens, pelejai. E o verso 10 diz assim: então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hófni e Finéias, morreram. Então morreu na hora, né? E aí então nós vemos que a sequência da história é muito interessante também, né? Sabemos que essa arca caiu nas mãos dos filisteus e aí virou um problema para eles também. Como é que vai recuperar esse voto? E aí, os filisteus, eu digo, né? Em relação à atitude de vir pragas, desgraças a eles, eles quererem ficar livres daquela condição. Israel não tinha condição nenhuma de recuperar esta arca de modo algum.
Mas vemos aqui então nessa condição que imagine só, agora Israel estava indo para uma batalha sem a bênção de Deus e os filisteus com toda a força, todo o empenho, porque eles estavam com medo de perder a batalha. A destruição foi tremenda. 30.000 numa batalha morreram naquele momento. E aí então, de fato, devido a essa atitude, saíram os que sobreviveram, saíram cada um para sua tenda, e aí desse modo ficou o quê? A arca lá, exposta para os inimigos. E morreram então os filhos de Eli naquela atitude. Nós sabemos quão trágica é toda essa história, né? E Ellen White comenta no Patriarcas e Profetas que deixou-se assim novamente nas páginas da história um testemunho para todos os séculos futuros de que a iniquidade do povo professo de Deus não ficará impune. Quanto maior for o conhecimento da vontade de Deus, tanto maior o pecado daqueles que a desatendem. De fato, o professo povo de Deus deve estar atento a tudo isso. Saber que só tem professado algo ou tem agido em conformidade com isso. Devemos entender a diferença de uma coisa da outra. Os resultados da frouxidão de Eli foram tremendos, como nós vemos. É resultado de dividir Israel, muitas pessoas não tomando parte nos sacrifícios lá. Nós vemos indo para a batalha, então, com um falso zelo espiritual, um reavivamento totalmente descabido, sem a presença de Deus. E aqui vemos que quando veio a notícia para Eli, o que ocorreu? Ele estava numa cadeira, no alto, caiu de costas, né? E morreu com aquela notícia. Naquele momento estava nascendo também um filho, um neto de Eli, então, que era então uma das noras de Eli, estava tendo a criança naquele momento. E diz então que o nome dado ao menino foi Icabode. De Israel se foi a glória. Então, de fato, foi um momento muito trágico. Samuel vem mais adiante. Viu a notícia que morreu o marido e precipitou. Aí o quarto veio. Isso. Precipitou então o parto, né? De fato foi assim. E aí nós encontramos aí nessa condição. Depois Samuel, que buscou restaurar a verdade, né? Procurou colocar alinhado Israel. E várias vezes nós encontramos essas histórias de infidelidade do antigo Israel. E sempre devemos olhá-las não com menosprezo a eles, mas sabendo que são de advertência para nós, que somos ainda mais conhecedores da verdade de Deus, em condições muito melhores para servi-lo. E aí, de fato, devemos pensar de que maneira Deus pede hoje um reavivamento de sua igreja e reforma. Nós sempre comentamos, né, que de fato a primeira necessidade, a mais urgente da igreja é buscar um reavivamento genuíno, que é um despertar das faculdades espirituais para entender o tempo em que nós vivemos, a solenidade dos últimos dias, despertar da sonolência. E aí, de fato, diante desse quadro, ao buscarmos a unção do Espírito Santo, buscarmos de fato uma ligação com Cristo, poderemos sim partir por uma reforma consistente. Não esforços esporádicos, esforços que venham uma hora com fidelidade, outra hora retrocedendo, mas sim uma reforma consistente, movida pela capacitação do Espírito Santo. Esse é o meu desejo de oração a todos os irmãos. Amém.